A higiene na Idade Média. O passado sujo da humanidade. Você já imaginou viver em uma época onde tomar banho era considerado perigoso, os esgotos corriam a céu aberto e perfumes eram usados para disfarçar o cheiro das pessoas? Pois é, na Idade Média, a higiene era um conceito bem diferente do que conhecemos hoje. Se você acha que já passou por situações desagradáveis por conta de maus odores, espere até descobrir o que acontecia nos castelos, cidades e até nos palácios medievais. Hoje, vamos viajar no tempo e desvendar como os nossos antepassados lidavam com a sujeira e a falta de higiene. Prepare-se, porque algumas dessas histórias podem ser nojentas, mas prometem surpreender você. A crença de que o banho fazia mal. Hoje em dia, tomar banho é um hábito básico, mas na Idade Média, muitos acreditavam que a água fazia mal à saúde. Isso porque se pensava que a pele tinha poros que, ao entrarem em contato com a umidade, poderiam absorver doenças. Acreditava-se que o banho retirava uma camada protetora natural do corpo, tornando as pessoas mais vulneráveis a infecções. Como resultado, o banho completo era algo raro, muitas vezes acontecendo apenas algumas vezes ao ano, e isso valia para reis e rainhas também. Em algumas regiões da Europa, apenas os mais ricos tinham acesso a banhos com água quente, enquanto os mais pobres simplesmente passavam anos sem se lavar. Para disfarçar o cheiro desagradável, perfumes e ervas aromáticas eram usados em roupas, cabelos e até dentro das casas, tentando minimizar o impacto da falta de higiene. Banheiros. Só se for a céu aberto. Se você acha que banheiros químicos são ruins, imagine ter que fazer suas necessidades em um buraco no chão ou, pior, em um balde dentro de casa. Na Idade Média, os banheiros eram extremamente precários. Em castelos, existiam latrinas que davam diretamente para fossos ou rios, espalhando sujeira por toda parte. Já nas cidades, as pessoas jogavam o conteúdo dos pinicos diretamente nas ruas. Sim, era comum abrir a janela e despejar tudo no meio da via pública, muitas vezes atingindo pedestres desavisados. O mau cheiro era insuportável, e doenças se espalhavam rapidamente. Para piorar, os esgotos não eram subterrâneos, mas sim canais a céu aberto, onde todo tipo de sujeira se acumulava. A roupa como aliada contra a sujeira. Sem banhos frequentes, a solução era trocar de roupa, isso quando as pessoas tinham roupas para trocar. A nobreza costumava usar tecidos finos e limpos, enquanto os camponeses passavam meses sem lavar suas vestimentas. Alguns acreditavam que a sujeira era uma proteção natural contra doenças, então a ideia de se limpar frequentemente era rejeitada. Além disso, as roupas íntimas eram raras, e muitas pessoas simplesmente usavam camadas de tecido para absorver o suor e os odores. Os cabelos também sofriam com a falta de higiene, piolhos eram comuns, e para combatê-los, usavam-se óleos e pós feitos de ervas. O surgimento dos banhos públicos, mas com um detalhe. No começo da Idade Média, algumas cidades tinham casas de banho públicas inspiradas nos antigos banhos romanos. Nesses locais, as pessoas podiam tomar banho em grandes piscinas compartilhadas, o que ajudava um pouco na higiene. No entanto, esses banhos começaram a ser vistos com desconfiança pela igreja, pois muitos se transformaram em locais de encontros amorosos e até bordéis disfarçados. Com isso, por volta do século XIV, os banhos públicos foram sendo fechados em muitas regiões da Europa, aumentando ainda mais a sujeira. Doenças, pragas e a falta de higiene. Sem banhos, sem saneamento básico e sem qualquer noção de higiene pessoal, a Idade Média foi um verdadeiro paraíso para doenças. A peste negra, que matou milhões de pessoas no século XIV, se espalhou rapidamente porque as cidades eram imundas e infestadas de ratos e pulgas. A falta de higiene contribuiu para diversas epidemias que poderiam ter sido evitadas com hábitos simples, como lavar as mãos. Mas, como na época não se entendia a relação entre sujeira e doenças, as pessoas continuavam vivendo em condições extremamente insalubres. O fim da Idade Média e a mudança de hábitos. Foi só no fim da Idade Média e no começo do Renascimento que a percepção sobre higiene começou a mudar. Aos poucos, os médicos passaram a defender a ideia de que a limpeza poderia, sim, prevenir doenças. Os nobres voltaram a tomar banhos com mais frequência e começaram a criar sistemas rudimentares de encanamento para melhorar a higiene nos castelos. No entanto, a ideia de tomar banho diariamente só se popularizou séculos depois, com os avanços da medicina e da ciência. E aí,
Você imaginava que a Idade Média era tão suja assim? Se hoje em dia a gente reclama de um banheiro sujo ou de um vizinho que não toma banho, imagine viver em um tempo onde o normal era cheirar mal. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo qual dessas curiosidades mais te chocou. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis sobre a história do mundo.